Bom, meninas, nessa nossa segunda aula, a gente vai tratar de aspectos mais técnicos da pesquisa, tá? E a gente vai entender quais os tipos, quais as formas de pesquisa para poder a gente desenvolver o nosso relatório, tá? Certo. Então, a gente vai ter, quanto aos objetivos pretendidos. Lembra que eu pedi para vocês elaborarem os objetivos, né? Então, a partir desses objetivos, a gente vai saber como a gente vai desenvolver a nossa pesquisa de forma técnica, tá? E aí, quanto aos objetivos pretendidos no nosso trabalho, diante do nosso tema, a gente vai entender que a pesquisa se classifica em pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa, tá? Então, são esses três tipos de pesquisas abrangentes que a gente vai estudar, que a gente vai entender cada elemento e entender em qual aspecto a sua pesquisa vai se encaixar, tá? O primeiro tipo é a pesquisa exploratória, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada uma. A pesquisa exploratória, ela tem por objetivo aprimorar as ideias e proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Ou seja, a gente vai aprimorar a ideia de forma mais próxima ao objeto, de uma forma que a gente explicite ele, explique ele de uma forma bem mais explorada, tá? O planejamento desse tipo de pesquisa é bastante flexível, devendo possibilitar a consideração dos mais variados aspectos relativos ao problema estudado. Ou seja, para desvendar aquele problema, a gente vai buscar as mais variadas fontes, tá? As mais variadas fontes, se aproximando do objeto, pesquisando de forma. É uma entrevista, é uma forma mais exploratória daquele objeto, a gente vai fazer. Não lembra daquele quadrinho lá da pesquisa qualitativa e quantitativa? Que a quantitativa a gente entende que a fonte de dado é apenas é uma forma mais fechada de pesquisar. Aqui não, aqui na pesquisa exploratória a gente vai entender que a gente pode considerar as mais variadas fontes de conhecimento para poder entender o nosso problema, para poder explorar o nosso problema de uma forma mais próxima, de uma forma que a gente entenda mais aquele problema, tá? E aí se tornar mais familiar. E aí, de uma forma exemplificativa e mais prática, mais clara, para vocês entenderem o que vem a ser de fato essa pesquisa exploratória, a gente entende que essas pesquisas envolvem levantamento bibliográfico, ou seja, as mais variadas fontes bibliográficas sobre aquele determinado assunto, para você poder entender e compreender ele de uma forma mais explorada, tá? Entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. A característica dessa pesquisa exploratória é a familiaridade com o objeto pesquisado, tá? Familiaridade significa o quê? Proximidade. Então, para você ter proximidade com esse objeto estudado, o elemento de entrevista é essencial, porque você vai estar próximo da realidade estudada diante daquela entrevista que você vai fazer com quem quer que esteja participando da sua pesquisa, tá? E análise de exemplos que possam estimular a compreensão. Ou seja, a pesquisa exploratória, sendo uma pesquisa que nos familiarize com o objeto, nos familiarize com a realidade estudada, ou seja, nos aproxime mais, o levantamento bibliográfico é ok, porque você vai entender as mais variadas perspectivas daquele objeto de estudo. A entrevista é ok, porque você vai estar próximo do objeto estudado, você vai compreender ele na sua íntegra, ou seja, o conhecimento direto, como a gente acabou de ver na aula atrás, né? E também os exemplos que possam estimular a compreensão. Como assim? Quando a gente dá um exemplo aqui na aula, a gente não fica mais próximo da realidade, a gente não entende melhor aquele, aquele assunto que a gente está estudando. Então, no nosso trabalho também, quando a gente exemplifica, quando a gente traz exemplos reais, a gente vai estar aproximando o leitor do objeto que a gente estudou, porque que ele vai estar visualizando a realidade dentro daquele exemplo que você está dando. Tá? Então, a pesquisa exploratória, ela tem esse aspecto de familiarizar
o objeto de estudo a quem está pesquisando, ou seja, tem mais essa proximidade através de levantamentos bibliográficos. Não existe uma fonte única de estudo. A gente tem na pesquisa exploratória as mais variadas fontes, tá? Pesquisas bibliográficas, entrevistas e exemplos, tá? E aí, por conseguinte, a gente tem a pesquisa descritiva. O que vem a ser essa pesquisa descritiva? Essa pesquisa tem por objetivo principal descrever as características de determinada população ou fenômeno. Descrever significa o quê? Esmiuçar todas as características presentes naquela população, naquele fenômeno existente. Ou seja, entre as pesquisas descritivas, destacam-se aquelas que têm por objetivo estudar as características de um grupo, características que compõem o perfil, por exemplo, como idade, sexo, procedência, grau de escolaridade, tá? Então, essa pesquisa descritiva, ela vai nos aproximar daquele fenômeno estudado de forma que a gente entenda as características deles, né? O que compõe o perfil, né? Por que a gente quer saber o perfil? Porque a gente vai traçar um delineado do que a gente vai visualizar melhor o que a gente está estudando. Quem são essas pessoas? Né? Elas estudam, trabalham, né? Qual a idade, qual o sexo, tá? Essas pesquisas, elas são mais presentes no âmbito eleitoral, por exemplo, que indicam a existência entre as preferências políticos partidárias e o nível de renda ou escolaridade das pessoas. Ou seja, vocês já observaram em jornais, por exemplo, pesquisas eleitorais que demonstram o perfil dos eleitores, tá? Então, essa pesquisa que demonstra aquele perfil dos eleitores é uma pesquisa descritiva. Por exemplo, 80% dos eleitores de fulano de tal não possuem escolaridade, ou seja, são pessoas de baixa renda que não são alfabetizadas. Essa pesquisa é uma pesquisa descritiva, porque traçou o perfil daquele público, tá? Com características próprias deles. Não estudam, não trabalham, não têm escolaridade, são analfabetos. Então, essas características que compõem o perfil daquela população, daquele objeto, é uma pesquisa descritiva, tá? Ah, Dentro dessa pesquisa descritiva, são diversos os estudos que podem ser classificados como descritivo, sendo uma de suas características marcantes a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Enquanto na pesquisa exploratória a gente tem variadas formas de coleta de dados, tanto na entrevista como lá no aspecto bibliográfico, nos exemplos, dentro da pesquisa descritiva, a gente tem essa diferença. A gente tem um padrão de coleta de dados. Que padrão é esse? De que forma eu vou saber o perfil daquela população que eu quero estudar? O perfil de idade, de sexo, de escolaridade, de trabalho. De que forma eu vou saber esse perfil para poder elaborar o meu estudo, colocar aquilo no papel? Um exemplo é a caracterização, é uma técnica padronizada de coleta de dados através do questionário. A gente vai aplicar um questionário dentro da comunidade, da população que a gente quer aferir as características, e aquele questionário ele vai nos trazer as respostas, tá? Então, por exemplo, eu tenho um questionário que ele vai estar lá as opções para as pessoas responderem. Qual a sua idade, qual o seu sexo? Aí tem lá feminino, masculino. A pessoa vai lá e marca um X na sua opção, tá? Qual a sua idade? Coloca lá a idade dentre as opções que estão lá nos quadradinhos, de 10 a 15, de 20 a 30, de 50 a 60. Então, vai estar lá, dentro dessas características do questionário, as opções para serem marcadas. Dentro dessas opções, as pessoas vão lá, marcam, e no final a gente vai ter um perfil traçado daquela população que a gente está estudando, tá? Tá, e a gente traz uma observação dentro dessa pesquisa descritiva. Esse tipo de pesquisa são frequentemente realizadas por pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática, ou seja, sabendo o perfil, as características daquela determinada população, eu vou conseguir ter uma prática voltada
determinadamente para aquela população, tá? Se eu entendo as características dela, se eu entendo o que compõe o perfil daquela população, a minha prática ela vai ser direcionada para aquilo. Ela não vai estar lá perdida, ela não vai estar lá aleatoriamente, ela vai estar especificamente direcionada para aquele público-alvo, tá? Então, isso é importante na pesquisa descritiva, porque eu vou entender o meu público-alvo, tá? Então, se eu tenho as características daquele público-alvo, eu vou conseguir fazer a minha prática ser muito melhor, tá? São também as mais solicitadas por organizações, entidades, instituições, empresas, partidos, geralmente assumem a forma de levantamento, né? Ou seja, uma empresa que quer fazer um levantamento do perfil da sociedade de Coroatá. Por exemplo, o Camino, que veio para cá agora. Qual o perfil daquela sociedade? É um perfil que compra muito em supermercado? É um perfil que é, dentro da cidade tem muita fonte de renda, tá? Porque tudo isso é necessário para a empresa poder ir lá e abrir o seu negócio, né? Então essa pesquisa descritiva ela vai ajudar aquela empresa a conhecer o seu público-alvo e aí poder traçar estratégias de atrair mais e mais clientes, né? Um exemplo bem claro do Camino é até a questão deles fazerem aqueles cartões para as pessoas poderem comprar a prazo, né? Porque a gente sabe que no município existem vários comerciais de empresas pequenas, que as pessoas ainda vão lá e anotam no caderninho. Nem sempre tem aquele dinheiro à vista para poder comprar determinado mantimento. Então, vai lá e compra no caderninho para poder pagar no próximo mês. Então, tudo isso, o Camino aqui, ele teve que estudar o perfil do público-alvo dele e aí poder traçar as mais variadas estratégias para poder vender mais, tá? E competir com o mercado da sociedade de Coroatá. E aí a gente tem as pesquisas explicativas dentro dessa abrangência geral dos tipos de pesquisa, né? A gente já estudou a descritiva, a exploratória e agora a explicativa, né? Essas pesquisas explicativas, elas têm por objetivo central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, tá? Então essa é a mais presente nos nossos estudos. Não significa dizer que a pesquisa exploratória e a pesquisa descritiva sejam menos importantes. Não é isso. A gente pode estar utilizando todas dentro de um mesmo trabalho, ou duas delas dentro de um mesmo trabalho, porque às vezes uma complementa a outra, tá? E então a explicativa, ela traz esse aspecto de identificar os fatores, né? Do o que determina aquele problema, quais são as causas, quais são as consequências daquele fenômeno, daquele problema, né? Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, devendo seus resultados explicarem a razão e o porquê das coisas. Ou seja, a gente vai aprofundar o conhecimento daquele determinado problema que a gente está estudando e no final a gente vai responder ao nosso problema de pesquisa de forma que a gente explique o porquê que aquilo aconteceu, por que aquilo se desenvolve na sociedade, tá? Por exemplo, a gente vai estudar a gravidez na adolescência. Por que a gravidez na adolescência é tão presente no município de Coroatá? Um exemplo, tá? Só a título de exemplo, gente, nada que direcione o estudo de vocês, tá? Qual a razão de ter tantas adolescentes grávidas no município de Coroatá, tá? E por que aquilo se desenvolve com tanta frequência? Então, essa pesquisa explicativa, ela vai trazer essas respostas ao final do trabalho elaborado, tá? Então, sendo a pesquisa explicativa essa que explica o porquê e a razão dos problemas que a gente está estudando, esse conhecimento científico que a gente vê nos livros, nos artigos, eles advêm dos resultados de uma pesquisa explicativa, tá? Então, tudo que a gente elaborar, de forma que a gente entenda o porquê, a razão dos fenômenos, o que está por trás daquilo tudo, a gente vai estar formulando um conhecimento científico dentro do nosso arcabouço teórico, tá? Em verdade, essas pesquisas, elas constituem-se como etapas anteriores e indispensáveis para explicações científicas, ou seja, tanto a pesquisa explicativa, descritiva,
como a pesquisa exploratória, elas são etapas para a gente chegar até a pesquisa explicativa, tá? Por isso, muitas vezes, a gente pode utilizar as três dentro de um mesmo trabalho. Uma pesquisa explicativa pode ser a continuidade de uma outra pesquisa descritiva ou de uma outra pesquisa exploratória, tá? Tá, dentro da pesquisa descritiva, eu consegui traçar o perfil da população que eu quero estudar para poder desenvolver um determinado projeto, tá? Consegui saber a idade das pessoas, a escolaridade, o grau de entendimento delas. Dentro dessa descrição, eu tracei um perfil. A partir daquele perfil traçado na pesquisa descritiva, eu vou fazer minha pesquisa exploratória, tá? Eu vou começar a entender o fenômeno das coisas, por que as coisas acontecem dentro daquele município. É em razão da baixa escolaridade daquelas pessoas? É em razão da falta de renda daquelas pessoas que não trabalham? Tá? Então, isso eu vou começar a entender a partir da pesquisa descritiva e finalizando com a pesquisa exploratória para poder entender as coisas e aprofundar o conhecimento daquele determinado problema. E aí, desse modo, a classificação das pesquisas em exploratórias, descritivas e explicativas serve para o estabelecimento do seu marco teórico. É a partir dessa abrangência de entender de que tipo vai ser minha pesquisa, ela vai ser descritiva, ela vai ser exploratória, ou está mais voltada para uma pesquisa explicativa, que é a mais indicada, né? A partir disso, eu vou definir o meu marco teórico, de que forma eu vou estudar aquele objeto, né? Para confrontar a visão teórica com os dados da realidade, torna-se necessário traçar um modelo operativo da pesquisa, tá? Então, esse modelo a gente vai entender na próxima aula, através do delineamento da pesquisa, né? Já entendi qual vai ser a minha pesquisa, ela vai ser explicativa, tá? De que forma eu vou tentar desenvolver essa pesquisa explicativa? Vai ser de uma pesquisa bibliográfica? Vai ser um estudo de caso? Vai ser uma pesquisa de campo? Isso a gente vai entender mais na próxima aula, tá? Esse delineamento da pesquisa, para a gente entender. Ai, só um minuto, gente. Pronto, desculpe. Tá? Esse delineamento da pesquisa, ele vai nos aproximar da questão da coleta de dados, tá? Então, ele é o elemento mais importante, né? O elemento mais importante nessa tarefa é o procedimento adotado para a coleta de dados, né? Então, qual vai ser a coleta de dados da minha pesquisa? É bibliográfica? É através do conhecimento direto da realidade numa pesquisa de campo, né? Então, a gente vai estar aí direcionando esse estudo baseado em pessoas ou em papéis dentro da sociedade, tá? E aí a gente vai conversar também um pouco mais sobre a próxima atividade que eu vou passar para vocês. Então, gente, conversando mais um pouquinho sobre alguns elementos que compõem o nosso relatório de pesquisa, tá? A gente já escolheu o tema, cada uma já escolheu o seu tema a ser abordado. Na atividade passada, a gente formulou o problema, agora há pouco. Tá? Então, qual vai ser o nosso próximo passo dentro do nosso relatório de pesquisa? Tá? Eu quero que vocês justifiquem a importância da pesquisa do tema de vocês. Tá? Essa é a nossa próxima atividade que eu vou estar lançando na plataforma daqui a pouquinho. Qual a importância do estudo de vocês para a sociedade? Qual a relevância desse estudo? Então, eu quero a justificativa de vocês sobre o tema de vocês. Por que vocês escolheram estudar esse tema? Por que ele é relevante? Por que ele é necessário ser estudado? Então, isso eu quero que vocês desenvolvam dentro da próxima atividade que a gente vai fazer agora, tá?